Olá pessoal, do nosso Música Propraxítona. Hoje vamos trazer aqui um dos maiores artistas da música brasileira, com certeza, que completou agora no dia 19 de abril de 2026, 85 anos. Estamos falando de Roberto Carlos Braga, ou simplesmente Roberto Carlos. Então, já todo ano a gente posta aqui algum disco do Roberto e tal, a importância que ele teve para a música, desde lá da Jovem Guarda. Depois acabou achando o seu caminho aí dentro do romantismo, mas teve uma fase muito legal dele também, gravou um pouco de soul e tal. Então o Roberto é um cara bastante influente na música brasileira, com certeza não há como negar isso. Hoje a gente vai mostrar o Roberto composições que não são do Roberto Erasmo, da dupla, né? Roberto e Erasmo. Erasmo que já nos deixou em 2022, infelizmente, que era parceiro do Roberto por toda a vida aí. Mas na época, no começo da carreira e mesmo depois, o Roberto já consolidado como um dos grandes da música brasileira, sempre trouxe grandes compositores, às vezes, na maioria das vezes, não tão conhecidos, e trazia aí para o mundo aí do musical, e com grande sucesso. Ele tinha também essa capacidade de enxergar isso e trazer grandes canções. E hoje a gente vai mostrar um pouco desse lado do Roberto. Então não vamos postar aqui, não esperem os grandes sucessos do Roberto, e sim canções lindas de outros compositores que o Roberto gravou e que não apareceu muito nos discos do Roberto, assim, nas rádios e tal. São músicas belíssimas, eu acho que vocês vão gostar. Então a gente vai mostrar aqui desde 68 até 1975. Pensei aqui uma música de cada álbum, eu tenho aqui a maioria desses álbuns, mostrar um pouquinho para vocês. A primeira música que a gente vai falar aqui é Quase Fui Lhe Procurar. Essa música é do Getúlio Cortes, um carioca lá, que o Roberto conheceu, e deu 13 músicas para o Roberto gravar. Essa Quase Fui Lhe Procurar é de 1968, do álbum O Inimitável Roberto Carlos, de 68, um disco belíssimo também, tem muita canção. Curiosidade aqui sobre essa foto, aqui o pessoal dizia que o Roberto estava querendo imitar lá o João Gilberto, o João Gilberto sempre tocava violão, desse jeito aqui, então o pessoal falava que ele queria imitar o Roberto, imitar o João. E na verdade o João Gilberto era lá o ídolo mesmo de todo mundo, não só do Roberto. Logo depois, lá do início da Bossa Nova. Então, esse disco Inimitável, eu estou trazendo para vocês. Quase Fui Lhe Procurar, com Getúlio Cortes. Getúlio Cortes trouxe, como disse, outras músicas, deu O Gênio, o Sósia, o Negro Gato. O Negro Gato fez bastante sucesso também. E depois Uma Palavra Amiga, lá em 73, depois Por Motivo de Força Maior, em 76, enfim. Ele gostava demais do Getúlio Cortes, e o Getúlio Cortes deu essas músicas para o Roberto. Então, Quase Fui Lhe Procurar, vou deixar aí na descrição embaixo para vocês darem uma olhada. Essa música foi regravada pelo Roberto em 1995, no seu álbum de 1995. Ele fez uma outra regravação, mais orquestração, ficou muito legal também, mas aqui eu vou deixar de 68. Outra música também aqui que é bem legal, que eu também trouxe de um álbum do Roberto, é Nada Vai Me Convencer. É um soul aí, uma música meio rock, tem um pouco de soul. O Roberto, nessa época, em 69, ele estava numa pegada mais soul. Então, esse álbum aqui, o pessoal fala do Roberto na praia lá, é considerado pela crítica o melhor disco do Roberto, um dos melhores. Eu também considero um dos melhores, talvez não o melhor, mas um dos melhores, de 69. Tá aqui, belíssimo disco. Aqui é que tem aquela música do Tim Maia, Não Vou Ficar, lá, onde fez muito sucesso e tal. O Tim Maia tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, estava meio embaixo. O Roberto gravou Não Vou Ficar e fez muito sucesso. Acabou ajudando o Tim, na verdade, mostrar o Tim, né, também, porque o Tim é um talentosíssimo também, Tim Maia, o grande Tim Maia, amigo do Roberto na época e tal. E aí ele gravou, e aí tem essa música que eu estou postando aqui, Nada Vai Me Convencer, é a música do Paulo César Barros. Paulo César Barros é um compositor, irmão do Renato Barros. Renato Barros era vocalista, guitarrista lá do Renato e seus Blue Caps. Renato e seus Blue Caps era um grupo musical lá da época da Jovem Guarda, que fez algumas versões das músicas dos Beatles, acho que todo mundo vai se lembrar. Fez muito sucesso, era um dos grupos mais famosos na época da Jovem Guarda. E o Paulo César Barros era baixista, era compositor, fez essa música, uma música bem legal. É um soul, assim, que
ouvindo poderia ser até do Tim Maia e tal, porque é uma música bem legal. Nada Vai Me Convencer, da de 1969. Outra música também que vai estar aqui, que eu vou deixar aqui para vocês, chama-se O Astronauta. Essa música é do Edson Ribeiro e da Helena dos Santos. Essa dupla também eles fizeram algumas músicas para o Roberto, aquela Agora Eu Sei, Custe o que Custar, Do Outro Lado da Cidade. São músicas assim também que fizeram sucesso com o Roberto. A Helena era uma empregada doméstica, ela lutava lá para criar os filhos, estava sem marido e tal, coitada, trabalhando muito. E aí eles acabaram se encontrando numa rádio, a Helena foi levar uma música lá na rádio lá e tal. E o Roberto não era muito famoso ainda, acabou vendo as músicas, trouxe para ele, gravou, fez bastante sucesso e acabou sendo aí uma compositora que o Roberto sempre trouxe música juntamente com o Edson Ribeiro. Essa música tem aqui no disco de 1970. Esse álbum de 1970 do Roberto tem Ana, tem Jesus Cristo. Foi o primeiro disco onde o Roberto começou a colocar temas mais religiosos. Esse de 70 aqui tem a música Jesus Cristo. Tem nesse álbum aqui de 1970. Então fica aqui O Astronauta, uma belíssima música, bem legal a música, vocês vão gostar. Depois a gente tem aqui Como Dois e Dois, que é uma música do Caetano. Essa música é do álbum que eu considero, talvez também, juntamente com o de 69. A gente já falou desse álbum aqui, o álbum de 1971, a música que tem detalhes, tem Amada Amante, Seu Partir, A Namorada. Tem muita coisa boa nesse álbum, um clássico do Roberto, os críticos também consideram um dos melhores. Aqui o Roberto também continuava naquela pegada meio soul, ele acabou gravando nos Estados Unidos lá. Tinha lá um produtor, Jimmy Wisner, que era um cara assim que produzia os discos do Roberto, arranjo e tal. E o Roberto aí estava naquela uma de para onde que ele ia. Então ele gravou muito rock, soul e tal, uma coisa um pouco mais sofisticada. Um som do Roberto mais sofisticado assim. E aqui a gente vai trazer Como Dois e Dois, como eu disse. Como Dois e Dois é a música do Caetano Veloso. O Caetano Veloso, eles eram muito amigos e o Caetano Veloso deu essa música para o Roberto gravar. No mesmo disco, o Roberto, vamos dizer, pagou aí isso e fez a música debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Acho que todo mundo conhece essa música e todo mundo acho que já deve saber que essa música o Roberto fez pro Caetano, que na época vivia um exílio político lá na Inglaterra, ele e o Gilberto Gil. Então ele falava na música lá que ele queria ver a areia branca e tal, e os pés na areia branca, e ter o Caetano de volta lá, que ele tinha muita saudade do Caetano que vivia lá na Inglaterra. Então, Como Dois e Dois é um blues também maravilhoso, muito legal, a letra maravilhosa, ele falava como 2 e 2 são 5, né, dizendo que estava tudo bem, mas na verdade não estava tudo bem, e por aí vai. Então, muito legal a genialidade do Caetano, e o Roberto também sempre gravou o Caetano, sempre trouxe uma música ou outra. E essa Como Dois e Dois eu pesquei aqui desse álbum de 71. Como eu disse, tem clássicos aí, como Amada Amante, Debaixo dos Caracóis, Detalhes e por aí vai. Então, fica aí essa dica aí para vocês. No ano seguinte, em 1972, o Roberto lança esse álbum também, que a gente já trouxe aqui alguns anos atrás. Um dos álbuns também, talvez seja o meu preferido do Roberto, um dos meus preferidos, de 72, um álbum maravilhoso também. E aqui a gente vai trazer a música Negra, uma música de uma dupla, Carlos Cola e Maurício Duboc. Esse álbum aqui foi lançado no final também de 72, e o Carlos Cola era um grande compositor, fez inúmeras músicas para o Roberto, depois na década de 70, na década de 80, fez algumas músicas, juntamente com o Maurício Duboc, uma música, a dupla também era carioca, né? Tinha muita gente do Rio que ajudava o Roberto. Fizeram centenas de músicas, fizeram aquela música Namorada, do disco de 71, Um Sonho Lindo, lá de 68. Fez também Falando Sério, depois, de 77, enfim. E muita música dessa dupla. E quem gravou também essa dupla foi... Eles tinham centenas de músicas, então foi Maria Bethânia, Emílio Santiago, Simone, Estãozinho Chororó, tanta música aí que os dois fizeram e deram para esse pessoal. E o Roberto também, essa dupla era muito assídua, sempre traziam músicas para o Roberto.
Então, fica aqui de 1972, a música Negra. A música Negra fala um pouco aí, na época não se falava de racismo, mas ele fala aqui de uma forma tão linda, tão poeta, da mulher negra, da beleza da mulher negra e tal. Então era muito legal essa música, vale a pena, quem não conhecer, quem não conhece, dá uma olhada aí, que vale a pena dar uma olhada nessa música. A música tem um acompanhamento maravilhoso e tem um coral pra lá de bonito. Ouçam a música, muito linda. Negra, uma raridade de música que não tocou tanto, mas que vale a pena vocês ouvirem. Depois a gente tem de 1973, esse aqui eu tenho em CD, que é o álbum de 1973, Roberto Carlos, que tem também os clássicos do Roberto aqui. E aqui a gente vai trazer aqui a música O Moço Velho, que é uma música do Silvio César. Silvio César, um grande cantor, um crooner, ele cantava crooner, aquele cara que só interpreta, canta em bailes e tal, então ele era crooner de uma orquestra, um vozeirão maravilhoso, ainda está vivo, está com a gente aí, o Silvio César, um baita de um cantor, também compositor, deu algumas músicas para o Roberto, ele era muito amigo do Roberto, e aí essa música é O Moço Velho. Aqui ele fala um pouco, aqui, fala do passar do tempo, fala um pouco da angústia, e talvez de envelhecer e não viver o que ele queria viver. É um moço velho, mas sempre esperançoso com a vida. E é muito legal essa música, vale a pena, uma música belíssima, uma melodia belíssima, uma letra belíssima. O Moço Velho, do Silvio César, de 1973. Depois a gente tem a música Resumo, a gente trouxe uma vez aqui quando eu postei esse álbum aqui de 74, no ano seguinte. 74, o Roberto lançou esse álbum. A gente já falou em detalhes desse álbum. E aí tem a música Resumo. Essa música Resumo, ela foi feita pela dupla, na verdade, mãe e filho, que é a Eunice Barbosa e o Mário Marcos. Então a Eunice Barbosa, ela escrevia poemas e tal, e o Mário Marcos era compositor. O Mário Marcos é irmão do Antônio Marcos. Muito sucesso na década de 70. Antônio Marcos foi casado com a cantora Vanusa, foi casado com a Débora Duarte, e por aí vai. Baita de um cantor também, Antônio Marcos. E o Mário Marcos fazia as melodias, era músico e tal. E aí um dia ele pegou uma poesia lá da mãe e musicou. E acabou ficando legal, a música Resumo, e acabou dando pro Roberto. Uma música bem legal, uma bela canção que o Roberto gravou. Ela fala um pouco de desamparo, fala de tristeza, é uma reflexão humana que pode, apesar dos problemas, trazer sentido, apesar de ser melancólica e tal, pode trazer sentido à vida, paz. Fala da fragilidade como uma folha de outono, uma folha que vai ao vento, na chuva e tal. Uma música belíssima, Resumo, eu gosto bastante dessa música, desse álbum aqui, do Roberto, de 1974. Fica aqui então essa postagem do nosso rei Roberto Carlos. Trouxe 7 músicas aqui para vocês darem uma olhada, músicas que ele gravou, mas que não são de autoria da dupla Roberto e Erasmo. Músicas belíssimas, vai ficar aí no maisinho embaixo na descrição para vocês darem uma olhada. Nem sempre tem aí vídeos, mas é áudio, mas fica aí essa dica aí, e comemorar de uma forma um pouco diferente, não trazendo os maiores sucessos do Roberto, mas esses com certeza não são tão conhecidos assim no grande público, mas são belíssimas canções do pessoal, dos compositores que ajudaram o Roberto aí a traçar toda essa belíssima e longeva carreira dele dentro da música popular brasileira. Então, parabéns ao nosso grande Roberto Carlos. Um grande abraço a todos e até a próxima.